Bom, em uma carta encaminhada à presidente do STF, Rosa Weber, o presidente da OAB, José Alberto Simonetti, se manifestou contra a forma de atuação de alguns advogados ao longo do julgamento dos atos do 8 de janeiro. Abre aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu presidente, vem expressar a plena confiança da entidade na atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à legítima função de guardiã da Constituição e protetora do Estado Democrático de Direito. A carta continua. Ao tempo em que reitera sua crença na correta condução dos trabalhos por parte de Vossa Excelência e de todos os ministros componentes do STF, a OAB se solidariza com o tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. O documento ainda informa que o discurso de ódio não se coaduna com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos poderes e de todos em sociedade. O respeito às instituições é fulcral, quanto mais em momentos de crise, fecha aspas. Bom, ainda ontem, vale lembrar que a advogada Larissa de Araújo chorou durante a sua sustentação oral no STF no julgamento do terceiro réu dos atos do 8 de janeiro. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Quero suas impressões. Ontem nós comentamos muito a respeito desse julgamento dos primeiros réus pelo 8 de janeiro. Acompanhamos um trecho da sustentação oral dessa advogada, da Larissa, que é um relato bastante impactante e emocionante, dela que defende um dos réus que foi condenado na tarde de ontem. Eu quero te ouvir principalmente em relação a essa carta da OAB se solidarizando com o STF. Boa noite. Boa noite, Paula. Parabéns pela reportagem que a revista está publicando. Minha querida Ana Paula, Fabiana, Carlo, muito bom estar mais numa sexta-feira com vocês. Olha, eu li a carta da OAB porque hoje no almoço eu almocei com advogados. Estão chocados. Eu disse para eles, olha, vocês têm que ter eleição direta para a direção federal da OAB. Fazem eleição estadual, para os conselhos estaduais, mas na federal sempre tem um arranjo que dá nisso. É vergonhoso essa carta aí. Omite tudo que está acontecendo, finge que não sabe, finge que está em Marte. Gente, essa advogada aí, ela é o espelho de milhares de advogados brasileiros. De eu não sei quantos estudantes de direito que devem estar perplexos, que não conseguem explicação, pegam a Constituição, abre e não bate a Constituição com os acontecimentos. Como disse o desembargador aposentado Sebastião Coelho, qual é a origem desse julgamento? É o juiz natural? Não é. É o devido processo legal? Tampouco. Direito de defesa? Como assim? Eles são condenados. Tudo bem, agora vão recorrer para quem? Para quem? Vão recorrer a Deus? Ao bispo? Ao Papa? Porque já estão, na instância final, extirpou-se deles o direito de recurso, de o caso ser examinado por um tribunal superior. É isso que a gente está vendo aí. Eu entendo o desespero dessa advogada, eu entendo o desespero de ministros aposentados do Supremo que me falam, não vou dar um nome aqui porque toda hora estão se encontrando em coquetéis, não? Os nomes, aliás, não é o nome, não, os nomes. Eles não entendem.
o que se passa. Né? A carta da OAB é tão política quanto o julgamento. Né? Politizou-se a justiça com ideologia, com messianismo. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. Eu também sinto muito ver o meu país desse jeito. Paula. Fabi Barroso, minha parceira aqui de estúdio nesta noite, seja bem-vinda, minha querida. Quero te ouvir, você também como advogada, né? Essa carta da OAB, a gente tem acompanhado nos últimos meses, né, o silêncio da OAB diante de tantos abusos nos últimos meses em relação aos atos do 8 de janeiro, né? Muitos advogados reclamando e criticando, né, da falta de acesso aos autos, não foram recebidos pelo juiz, a questão da audiência de custódia, questionando as prisões preventivas, e agora a OAB vem se manifestar, se solidarizando com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou até ler aqui de novo. A OAB se solidariza com o tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses. Boa noite, Fabi. Boa noite. Primeiro, boa noite, Alexandre Garcia, querida Ana, Paula, que também minha companheira, a Branca que foi. E, bom, boa noite a todos aqui da Revista Oeste. Eu tenho que explanar isso porque eu acabo sendo voz de muitos advogados. Eu tenho 2 décadas inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e realmente tudo que você falou acaba sintetizando o que nós estamos vivenciando não é de hoje. Tem 3 anos que os advogados pleiteiam acesso aos autos, aqueles inquéritos. Conheço advogados que sentaram olho no olho junto com o Simonetti, que é o presidente aí que assinou a carta, e que foi prometido que iria defender a prerrogativa dos advogados. Não existe, eu vivo falando isso, mas eu vou repetir, não existe democracia sem o livre exercício da advocacia. A advocacia é extremamente importante para a manutenção da ordem e para a manutenção de tudo que a gente conhece justo, lícito e moral. O que a gente acompanhou nesse julgamento, que a OAB deveria sim fazer coro para os advogados que foram extremamente humilhados. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre as 3 condutas. Nós tivemos a primeira linha de defesa, nós tivemos 3 linhas de defesa nesse julgamento. Eu assisti o julgamento completo. Sebastião Coelho, que é um ex-desembargador, que, portanto, carrega o verbete correto para esse tipo de defesa no STF, ali na sustentação oral, soube o que falar. Muita gente criticando, falando que ele lacrou, fez defesa que não foi técnica. Me desculpe você aí que não entende nada de direito, mas então vou explicar de uma forma bem simples. Ele foi em 2 pontos cruciais, o doutor Sebastião. Não tem nada a ver, essa fala dele, que são os mais odiados, é só um plus. Mas o que importa de verdade é que ele defendeu o cliente dele dizendo que não era o juiz natural, como o Alexandre Garcia falou, STF é incompetente e tem uma súmula para isso, a súmula 704, que atrai para foro de prerrogativa de função somente aqueles que têm o foro, então, algum parlamentar ou presidente, que no caso teria que ser o Lula, né? Porque o presidente na época seria o Lula, então atrai. Mas aí a súmula é muito clara em dizer indiciado, e ali nós tínhamos investigado. Então cai por terra, isso foi certo aí a sustentação oral de todos que falaram sobre isso, mas o Alexandre de Moraes, como relator, não quis saber. O segundo ponto onde ele bateu, e que é importante a gente falar aqui, ele também bateu para a desclassificação do crime de golpe de Estado, derrubada violenta, uso violento de armas, associação criminosa, etc., para o crime de vandalismo. Isso nós vimos apreciado no voto do Cássio Nunes, muito bem apreciado. Então, essa é a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa foi daquele advogado, perdão, eu não sei o nome dele, mas ele optou em fazer uma defesa um pouco mais midiática, que é direito do advogado. E ele foi humilhado, tudo bem, ele errou os príncipes, né, do Pequeno Príncipe e do Maquiavel, mas ele foi humilhado pelo Alexandre de Moraes e pelos demais ali que caçoaram. Isso não é função, porque não existe hierarquia entre advogados e juízes, né? Nós somos iguais, a Constituição Federal é isso que diz. E aí nós tivemos a terceira linha de defesa, que foi da doutora Larissa. Eu me vi muito nela, eu já passei situações muito parecidas em fazer sustentação oral, não no Supremo, graças a Deus,
mas a gente sabe a dificuldade que é dos desembargadores olharem para nós quando a gente está falando, e eu imagino no caso dela, com o réu preso, com a família desesperada e sabendo que aquele julgamento tem um peso muito maior. Então, quando ela fala, eu tenho medo, e ela fez umas pausas dramáticas falando why, né? Falando, ó, a lei que eu aprendi é assim, não é? Why. E aí ela colocava alguma coisa. Muito interessante. E ela também disse que ela amava o tribunal. Eu também amo o tribunal, nesse sentido. Eu fiz direito porque eu acredito nisso. Então, com base nessa síntese aí dos 3 advogados, que nós tivemos 3 perfis de advogados, aonde está o desrespeito à Ordem dos Advogados do Brasil? Aqui fica a minha pergunta. Qual desrespeito você está falando? Do juiz que acabou expondo a advogada que não é função do juiz, que ela perdeu um prazo? Sendo que ela contou ali que inúmeros pedidos dela mesma não foi apreciado por essa corte? Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil para fazer o trabalho que não é um favor, é obrigação. A Ordem dos Advogados foi constituída para isso, para a defesa dos advogados. E com isso, dá base para que o advogado não seja caçoado, para que o advogado não seja humilhado, diminuído e ameaçado, como é o caso do Sebastião, que todo mundo sabe que está sofrendo uma ação no CNJ. Então, cadê a carta Ordem dos Advogados do Brasil para dizer que vocês sentem muito essa situação que os advogados não estão aguentando mais? E isso que eu estou falando, eu posso garantir que é a minha própria voz, mas é a voz de muitos colegas advogados que estão engasgados e estão usando esse dia para fazer um repúdio. E não adianta a gente fazer carta alguma, a gente quer uma atitude da OAB no sentido de proteção da democracia e dos advogados por sua consequência. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Você também escreveu nessa edição da Revista Oeste sobre os advogados, né, desses réus do 8 de janeiro, nesta semana. Parabéns pelo belo artigo. A gente está vendo, vou pedir aqui para o pessoal colocar na tela, o texto Vozes de Coragem. Está aí, ó, tudo que estamos testemunhando vai ser contado um dia e será lembrado como parte de nossa Assembleia de Vozes para as futuras gerações. Pessoas comuns que desafiaram a tirania de impostores disfarçados de juízes. E no seu texto, né, Ana, você menciona a advogada Larissa Araújo, né? Ela que lavou a alma de muitos brasileiros ontem durante a sua sustentação oral. Parabéns. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Parabéns também pela sua espetacular reportagem, muito pertinente. Nós aqui nos Estados Unidos estamos vendo, testemunhando à luz do dia, exatamente essa crise de opioides atingindo crianças já, inclusive. Então, parabéns também, Paula. Boa noite, caríssimo Alexandre Garcia, Carlo Cauti, querida Fabiana, nossa audiência é maravilhosa, muito bom fechar a semana com vocês. Olha, e fica difícil até acrescentar alguma coisa depois desse belíssimo comentário e desabafo de uma cidadã e de uma advogada. Muito obrigada, Fabi Barroso, né? O que nós temos visto é que estão todos de joelhos, né? Todos. Há uma epidemia de medo, como ficou estampado ontem, infelizmente, no rosto de uma advogada fazendo sua sustentação oral diante do plenário da Suprema Corte no país. Eu creio que qualquer advogado se prepara para este momento, uma sustentação oral na corte mais alta do país, uma corte que deveria ser apenas constitucional, e ali ela fala, estou com medo. Aquela frase, Paula, ela é muito significativa, eu estou com medo. Ela deveria estar falando o contrário. Que bom que eu cheguei aqui depois de todas as instâncias onde o meu cliente foi julgado injustamente, provas não foram apreciadas, mas não, o cliente já chegou ali com uma sentença praticamente pronta, feita, vai copiar e colar, todos os juízes ali, juízes não, né? Ministros vão copiar e colar as sentenças, e você vê que essa epidemia de medo tomou conta de juízes também, de advogados, de cidadãos, e infelizmente a carta da OAB mostra que existe uma epidemia de covardia também, de covardia.
mas eu continuo tirando o chapéu para o ex-desembargador Sebastião Coelho, a doutora Larissa. Ontem, depois do depoimento dela, acabou aqui o Sem Filtro, eu revi a sustentação oral dela e fiquei muito impactada. E aí, Paula, se me permite, para finalizar esse meu primeiro comentário, 2 comentários que ela disse, ela foi muito pertinente, ela foi muito técnica, mas ela foi também humana de mostrar como as leis não podem ser usadas de maneira ativista, da maneira política como essa corte, o Supremo Tribunal Federal, está usando as leis. E aí ela diz, né? A Constituição não permite, e esta casa já debateu várias vezes, que o princípio da inocência seja quebrado. E aí ela fala, né, que ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado, um termo que nós falamos tanto, porque a esquerda defendeu tanto, não pode ser preso antes do trânsito em julgado. Mas teve um ponto da sustentação oral dela que ficou muito escancarado, como politizaram a nossa justiça. Ela diz o seguinte, emocionada: eu vi neste processo o ministro relator, Alexandre de Moraes, e o Ministério Público, e eu não sabia quem era o Ministério Público e quem era o juiz. Os dois acusavam com tanta veemência que eu falei, uai, como a Fabiana disse, quem está julgando? Os dois estão fazendo a mesma coisa. Os dois estão com um ódio mortal, porque são golpistas, têm que pagar, quebraram, queriam derrubar o governo. Sim, eles têm que pagar na medida de suas ações. E aí ela explica que o cliente dela, Matheus, comprovado por laudo, foi preso a 4 quilômetros da Praça dos Poderes, sequer entrou, né, no Senado, ali nos prédios públicos. Então, fechar a sexta-feira de uma maneira triste, né, porque politizaram a nossa justiça, mas também de uma maneira inspiradora. Esses 2 personagens dessa semana já deixaram um legado de coragem e de quebra de uma espiral do silêncio, que é muito importante para a gente continuar seguindo, defendendo o que é correto, a nossa Constituição e a nossa nação.